Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 4. Primeiro Samuel, capítulo 4, nós leremos do verso 1 ao verso 11. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do verso 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em redor, em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que fizeram os egípcios que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Deus, nós queremos pedir a Tua iluminação, Pai, para entendermos a Tua palavra. Que haja sede no nosso coração, que haja fome, Deus, de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, que nenhuma circunstância, Deus, externa, interna, venha tirar o nosso foco e a nossa concentração, Deus, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o povo de Israel foi um povo distinto do mundo antigo. Foi um povo escolhido por Deus, os filhos de Jacó, a descendência de Abraão, para ser uma luz naqueles dias. O papel de Israel era apontar para o Messias que viria. O papel de Israel era ser uma espécie de intermediário entre Deus e as outras nações. Israel foi chamado para ser um povo santo. E a palavra santa, a palavra kadosh, significa separado. Separado para um fim. Sempre quando falo em algo separado, com a finalidade específica, eu lembro muito de um jogo de talheres que tinha lá na minha casa, quando eu era criança, né? Aquele faqueiro bonito, um monte de peça bonita, e eu sempre falava: mãe, aí quando é que a gente vai usar? Minha mãe: não, quando vier uma visita aqui em casa, um momento especial. Né? Os pratos muito bonitos. E nunca ia ninguém especial lá em casa, né? E o pastor de vez em quando. Eu ficava sempre curioso: mãe, vamos usar? E mãe: não, está separado para
para uma ocasião especial. Né? Até que um dia a mãe perdeu a paciência e a gente mesmo usou. Não lembro com que prato foi, mas aqueles talheres estavam separados para uma finalidade específica. Israel foi separado com uma finalidade específica. Refletir o caráter e a santidade de Deus. Israel foi chamado para ser uma nação diferenciada naquele contexto pagão. E Deus prometeu uma terra a Abraão, prometeu a ele uma descendência, prometeu a ele uma grande nação. E de fato Deus deu isso a Abraão. Abraão foi o pai de uma numerosa nação. E o livro de 1 Samuel é interessante porque depois que Moisés tira o povo do Egito, depois de andar 40 anos no deserto, Moisés fica na entrada da terra, ele não entra, e a partir dali Josué assume. E ali entra um momento de campanha, de guerra, de tomada da terra prometida. E depois que eles começam a se apropriar da herança que Deus havia prometido a eles, entra um período muito complicado no povo de Israel, que é chamado período dos juízes. O livro de Juízes trata desse período de mais de 400 anos em que Israel não tinha um rei. Israel não tinha um rei, não tinha uma liderança constituída, estabelecida, referencial para a nação. E o livro de Samuel, 1 Samuel, relata o final desse período. O final desse período em que Israel era conduzido por juízes. E esses juízes eram escolhidos por Deus em determinadas tribos, para livrar determinadas tribos. Então, por exemplo, Sansão não foi juiz de toda a nação de Israel, ele foi juiz da sua tribo, a tribo de Dan e outras tribos vizinhas. Mas o fato é que começa aqui a entrar no período final dos juízes de Israel. Infelizmente, esse período é marcado por muita rebeldia por parte do povo de Deus. Talvez a frase que você vai mais encontrar no livro de Juízes é: e pecou o Senhor, o povo contra Deus, e fez o que era mal perante o Senhor. Essa é a história de Israel. E chega nesse momento, quando Eli era o sacerdote da nação, também uma espécie de juiz, já estava chegando o final desse período, e o povo de Deus continuava em pecado. O povo de Deus não conseguia manter a regularidade na espiritualidade deles. O povo de Deus não conseguia se manter firme nos caminhos do Senhor. Constantemente, eles se desviaram. E o tema que eu dei para essa mensagem, queridos, foi o retrato de uma nação corrompida. O retrato de uma nação corrompida. Uma nação que foi chamada para ser santa, uma nação que foi chamada para ser exemplo, uma nação que recebeu bênçãos, promessas, coisas que nenhuma outra nação recebeu. Ela, a partir do momento que se apropria da terra, ela se corrompe e ela se perde na sua caminhada com Deus. Então esse texto vai trazer para nós algumas características desse povo que se corrompeu. O retrato vai mostrar o que é que traz como característica de um povo que esqueceu do seu objetivo, um povo que esqueceu do seu propósito, um povo que esqueceu da finalidade da sua santidade, da sua separação. Em primeiro lugar, obstinação no pecado. Essa é a primeira coisa que nós encontramos no texto, mas que não está aqui de forma clara. Mas a obstinação, a dureza em não abandonar o pecado, essa é a primeira foto que nós encontramos nesse álbum de Israel. Olhe, por favor, no verso 1 novamente. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. O que a gente precisa entender aqui, que vai ficar mais fácil, volta no capítulo 3 e olha o verso 1. Diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. É interessante essa informação, porque o que o autor está mostrando aqui para nós é que nesse período, as visões e as profecias
as profecias eram raras no meio do povo de Deus. E a pergunta é, por quê? Por que que as visões e as profecias eram tão raras nesse período? E quando a gente começa a ler o Pentateuco, a gente começa a entender o porquê que as visões e as profecias no meio do povo de Deus naquele período estavam tão escassas. Provérbios 29:18 diz que não havendo profecia o povo se corrompe. Então, uma nação onde não há profecia, uma nação onde não há palavra de Deus, é uma nação que se corrompe. E se a profecia era rara naquele período, se as visões eram raras, se a mensagem de Deus era rara naquele período, o indicativo está aqui mostrando que o povo estava em pecado contra Deus. Queria que você olhasse Deuteronômio 31, 16 a 18. Se você não quiser abrir, só acompanha a leitura. Deuteronômio 31, 16 e 18. Essa foi a palavra que Deus deu a Moisés antes de entrar à terra. Olha só o que Deus já havia predito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto daquele dia, por todo o mal que tiveram feito, por se haverem tornado a outros deuses. Deus já havia falado com Moisés: Moisés, vai chegar uma hora que esse povo vai me abandonar. Vai chegar um momento em que esse povo vai esquecer da minha lei. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou esconder o meu rosto do meu povo. Queridos, parece uma atitude dura. Deus se esconder do seu povo por conta do pecado, porque é justamente a palavra de Deus que traz confronto e arrependimento no nosso coração. Mas o contexto é que, depois que o povo ouvir a minha palavra, depois que o povo foi repreendido, eles não vão me ouvir, Moisés. E eu vou esconder os meus olhos deles. Eu não vou mais trazer mensagem ao meu povo. Isso vai ser uma forma de punição para Israel. Em Ezequiel, tem uma mensagem já no início do capítulo 7, no final do capítulo 7 de Ezequiel, que é o povo já mais de 1000 anos depois desse momento histórico, em que o povo já estava no cativeiro da Babilônia, e o povo que ficou na cidade de Jerusalém, numa cidade destruída, continuava pecando contra Deus, continuava correndo atrás de outros deuses. E Deus fala o seguinte para Ezequiel: Ezequiel, vai chegar um momento que o meu povo vai procurar lei no meio dos sacerdotes, eles não encontrarão a minha lei, porque todos estarão desviados. Eles procurarão os profetas, querendo visão, e os profetas já não receberão visão minha. Eles procurarão os anciãos, os homens mais sábios da nação, querendo conselho, e eles não vão encontrar. Então, irmãos, o texto, quando inicia dizendo que veio a palavra de Samuel a todo Israel, Deus, a partir desse momento, Deus volta a falar com o seu povo. Mas a mensagem que Deus traz para o seu povo é uma mensagem de juízo, por conta do seu pecado. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram homens que eram sacerdotes, e que diz no capítulo 2 ou 3, se eu não me engano, de 1 Samuel, que esses homens, eles cometiam pecados absurdos. Enquanto a carne do sacrifício estava sendo preparada, aqueles homens chegavam com um garfo, metiam dentro da panela e tiravam parte deles. Aqueles homens se deitavam com as mulheres que serviam no templo.
E a má fama daqueles homens começou a correr em todo Israel. E Deus, quando chama Samuel, que Samuel levanta por 3 vezes na madrugada, né, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus traz uma mensagem para Samuel, fala, Samuel, fala com Eli que eu vou trazer juízo sobre a casa dele. E queridos, onde a liderança se corrompe, a nação se corrompe junto. Eli já era velho, Eli era um pai omisso, moroso, que tolerou o pecado dos filhos, e quando resolveu repreender, já não adiantava mais. E o texto começa a dizer aqui, que veio a palavra de Samuel, ou seja, veio a palavra de Deus a Samuel naqueles dias. Deus voltou a falar com o seu povo. Mas a mensagem que Deus traz é uma mensagem de juízo. E o texto continua falando que o povo de Deus estava em uma iminente batalha contra os filisteus. E que no momento que aquela batalha acontece, 4.000 homens de Israel são mortos. Aqui a gente vê também outra evidência de pecado na vida do povo. Sabe por quê? Deus já havia garantido para o povo de Israel, falando o seguinte, vocês, se guardarem a minha lei, se os meus mandamentos estiverem firmes no coração de vocês, não existe uma guerra que vocês virão a perder. Vocês serão vitoriosos em todas as batalhas, em todas as lutas. Vocês triunfarão, porque eu me agradarei da santidade de vocês. Eu me agradarei porque vocês estarão cumprindo o propósito da vocação de vocês. Mas se vocês me abandonarem, se vocês seguirem outros deuses, eu também vou abandonar vocês. Eu vou permitir que outras nações se levantem e tratem vocês com dureza, que escravizem vocês. Ou seja, irmãos, perder uma guerra para o povo de Deus era sinal de uma vida em pecado. Uma vida de obstinação no pecado. Essa era a realidade do povo de Israel. Um povo que vivia mergulhado no pecado, sem submissão alguma à lei de Deus. E esse é o contexto que a gente encontra. Esse é o contexto que a gente encontra. Um povo que recebeu uma terra como promessa, recebeu a garantia de vitória mediante a santificação, ao comprometimento. É um povo que não recebe mais profecia. E agora, quando começa a receber palavras e visões, é uma palavra de condenação. É um povo que deveria vencer aquela guerra de maneira espetacular, da mesma maneira como eles saíram do Egito. É um povo que perde uma batalha como essa. Ou seja, primeiro retrato que esse texto traz a respeito de Israel naquele período é que era um povo obstinado no pecado. Um povo obstinado no pecado. Irmãos, a pior derrota para o crente é a derrota para o pecado. Algumas pessoas acham que derrota é ter que fechar a empresa. Que a derrota é não conseguir passar no vestibular. Que a derrota do cristão é, prestou um concurso público, não passou. Passou o ano se matando pela empresa e no final do ano não recebeu uma promoção. E a gente começa a ouvir aquele tipo de frase, né? Você é cabeça e não cauda. Você nasceu para comer o melhor dessa terra. Não aceite essa derrota. Queridos, a pior derrota para um crente é a derrota para o pecado. É quando o pecado se instala na nossa vida, espalha suas raízes e começa a florescer como uma árvore, cheia de frutos. Essa é a pior derrota para um crente. A pior derrota de Israel não foi perder para os filisteus. Aquele povo já entrou derrotado para o próprio pecado. Perder a batalha foi só uma consequência da realidade espiritual em que eles se encontravam. Irmãos, quantas vezes nós temos sido vencidos pelo pecado? Quantas vezes?
Por quanto tempo nós sempre temos sido vencidos por pecados que marcam a nossa vida? Pecados que já viraram meio que uma referência à nossa pessoa. Quando fala de determinado pecado, a família já olha para fulano, né? Coisas que se instalaram nas nossas vidas. Pecados que não têm sido enfrentados com força, com seriedade. Gente, não tem derrota pior do que você perder por um inimigo que você sabe que você poderia ter vencido. Não é verdade? Eu competi muito tempo futebol, jogava muito e assim, a competição estava no sangue, né? E eu lembro de um jogo que a gente jogou contra um adversário muito mais forte que o nosso. Muito mais forte que o nosso. A gente perdeu, mas sabe quando você perde com honra, você fala, rapaz, eu perdi, mas eu perdi bonito. Dei sufoco, botamos um gol de diferença. Então assim, vem aquela perdi, mas perdi com honra. Mas quando a gente perde um jogo que estava garantido, e a gente deu bobeira, como a gíria diz, a gente deu mole, fica aquele gosto amargo porque a gente fala, eu poderia ter vencido. E a vitória contra o pecado, irmãos, é uma garantia que o Senhor nos dá. Olha só o que Paulo fala em Romanos 6, de 1 a 2. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Paulo vem argumentando a respeito da graça, a respeito de como nós fomos salvos, e ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E antecipando o discurso dos seus opositores que poderiam falar, olha, ó, Paulo está dizendo que a gente pode viver de qualquer forma, pecar o tanto que a gente quiser, que a graça sempre cobrirá as nossas transgressões. E Paulo se antecipa e fala, a gente vai viver pecando porque fomos salvos pela graça? E ele fala, não, porque como a gente vai viver pecando se nós já morremos para o pecado? Irmãos, já teve áreas da minha vida que eu falei, é impossível vencer. Isso faz parte da minha personalidade, da minha história, isso é impossível vencer. E Deus me mostrou que eu estava errado. Deus me mostrou que estava errado. E talvez você esteja enfrentando áreas da sua vida que você fala aqui, Deus, eu vou procurar cuidar de outras coisas, porque essa área aqui é impossível. Isso é um engano do diabo. Engano do diabo, porque nós fomos mortos para o pecado, através da morte de Jesus. Nós podemos vencer o pecado. Nós podemos lutar e sermos vitoriosos na nossa luta contra o pecado. Tem uma frase que volta e meia eu acabo falando, que era um pastor muito amigo meu, que ele dizia isso, me trazia um conforto muito grande. Porque às vezes, irmãos, eu deparava com a minha vida, eu falava, Deus vivendo isso. E me dava uma aflição quando a gente começa a não enxergar algo bom em nós, no sentido de que parece que eu nunca saio do lugar. E a gente começa a mirar muito alto, a gente começa a usar certas pessoas como referência. A gente se compara e dá o desânimo, porque a gente está tão longe daquilo. E ele falava o seguinte, esse amigo meu, Deus não espera a perfeição, que a gente ande sem cometer um pecado, porque isso é impossível. Mas uma coisa Ele quer e cobra de nós, progresso. Queridos, é possível você vencer esse pecado na área da tua vida, porque o sangue de Jesus te dá poder para isso. Então, por isso, queridos, que a derrota para o pecado é a pior derrota para o crente. Essas outras derrotas materiais, seculares, são coisas que acontecem. A gente fica triste quando a gente percebe que a gente não conseguiu passar numa prova porque a gente não se dedicou tanto. Mas a gente deveria lamentar mesmo, sabe o quê? A derrota para o pecado. A derrota para o pecado deveria ser lamentada por nós. E essa é a primeira retratação que
que o texto nos traz aqui a respeito do povo de Israel. Um povo obstinado no pecado. Um povo que adorava outros deuses, que se prostituíam com outros deuses. E a partir do momento que eles se associavam a outros deuses, a vida deles se associavam às práticas pecaminosas desses deuses. Você pode ser liberto da mentira que domina a tua vida. Você pode ser liberto da lascívia, da imoralidade. Você pode ser liberto dos vícios que têm te dominado. Não aceite isso. Não aceite isso na tua vida. A gente costuma ver, né? Não aceite, determine, não. Realmente, em relação ao pecado, não aceite. Lute, faça guerra contra o pecado. Porque Deus te dá poder para vencê-lo. Amém. Segundo lugar, o retrato de uma nação corrompida, marcada pela insensibilidade no discernimento. A insensibilidade no discernimento, a falta de discernimento, é uma das marcas de um povo que se corrompeu. Olha o verso 3 e 4, por favor. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Gente, por que é que aquele povo perdeu a guerra? Já não estava na cartilha de Moisés que se o povo fosse santo, que se o povo se colocasse na presença de Deus constantemente, confessando os seus pecados e mantendo a lei firme no seu coração, Deus não daria a vitória? Só que o povo estava tão distante de Deus e tão mergulhado no pecado, que quando aquele povo perde a guerra, perde a batalha, a conclusão do povo não é: gente, vamos reunir aqui, Deus nos deu essa terra como posse, como herança, e Ele falou que a gente seria vitoriosos, nós seríamos vitoriosos nas batalhas. Gente, vamos ver aqui como é que está a nossa vida, e você, não gente, realmente está tudo errado, nós abandonamos a lei de Deus. O povo volta da guerra se perguntando, óbvio, por que é que a gente perdeu essa guerra? Por que é que a gente perdeu essa batalha? Nós poderíamos ter vencido e nós não vencemos. O que foi que aconteceu? Falta de discernimento. O pecado faz isso, gente. Josué, quando eles venceram a cidade de Jericó, estavam numa alegria muito grande, todo mundo celebrando, todo mundo cheio de alegria, de contentamento, de júbilo. E a próxima batalha do povo de Deus era contra a cidade de Ai, que era uma cidade muito menor que Jericó. E eles sobem para guerrear contra a cidade de Ai, e eles perdem a batalha. Moisés, porque era um homem crente sério, Moisés já volta com a boca no pó. Deus, o que foi que aconteceu, Deus? Tem algo errado, Deus, nos mostra o que foi que aconteceu. Porque não existe idolatria no nosso meio, ninguém está servindo a outros deuses. E aí Deus vai e mostra a Josué que Acã havia escondido debaixo da sua tenda despojos da guerra que Deus havia proibido de serem levados. Mas o que eu acho interessante é a sensibilidade de Moisés, de Josué. Ele volta e fala: Deus, o que é que está acontecendo? Queridos, o pecado tira a nossa sensibilidade espiritual. O pecado tira a nossa capacidade de discernimento, de entender o motivo das falhas, os motivos dos fracassos. E o povo volta se perguntando por que foi que aconteceu. Mas o que eu acho mais vergonhoso nessa história, olha só a continuação do verso 3. Do início: voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel. Ou seja, eles foram perguntar aos anciãos, os homens mais sábios de Israel, por que foi que eles perderam a batalha. Sabe qual foi a ideia dos anciãos? Pega a arca. Pega a arca, porque se a arca for no meio do povo, a vitória é certa.
Aqui já mostra a profundidade do pecado daquela nação. Nem os anciãos, os homens que deveriam dar os melhores conselhos, tiveram a capacidade de enxergar o próprio pecado. De falar, peraí, está tudo errado. Vocês estão percebendo como é que anda a vida de vocês? Vocês estão percebendo o que vocês estão fazendo? Vocês têm adorado apenas o único Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro? Vamos botar a boca no pó, vamos chorar, vamos arrepender primeiro, e depois a gente pensa nessa batalha? Depois a gente pensa na revanche? Não. Os anciãos fizeram o quê? Não, tenho ideia. Vai lá em Siló, ficava em torno de 32 quilômetros de Ebenezer. Traz a arca, que aí a gente vai vencer. Gente, olha a falta de discernimento desses homens. Queridos, um povo que se corrompe, você não acha sabedoria nem nos anciãos. Um povo que se corrompe, você não acha sabedoria nem nos homens que deveriam ser referência para o povo. Porque estão todos mergulhados em pecado. E o pecado tira essa nossa sensibilidade. O pecado tira de nós a capacidade de discernir as próprias faltas. Essa foi a mensagem que Jesus trouxe à igreja de Laodiceia. Jesus fala para aquela igreja: tenham visto as tuas obras, e eis que nem aqui quente, nem fria, mas é morna. Eu estou a ponto de vomitar. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca por causa da vossa transgressão. Porque você diz, eu sou rica e abastada e não preciso de nada. Essa era a visão que os laodicenses tinham ao próprio respeito. Nós somos uma igreja maravilhosa. Olha o nosso templo. Quantas igrejas têm o conforto de ter cadeiras acolchoadas e ar-condicionado? Nós recebemos as bênçãos de Deus. Nós não precisamos de nada, nós somos um povo top. Essa era a visão que os laodicenses tinham ao próprio respeito. Mas Deus fala o seguinte: vocês não enxergam que vocês são pobres, cegos e nus. Vocês são incapazes de enxergar o próprio pecado. Vocês são incapazes de fazer uma reflexão séria e clara a respeito da própria espiritualidade. Vocês se acham a nata das igrejas, mas eu queria dizer que eu tenho nojo de vocês. Queridos, quando a gente mergulha numa vida de pecado, a gente começa a perder a capacidade de discernir as próprias faltas. A gente começa a perder a capacidade de enxergar os nossos pecados. O pecado, quando começa a entrar no casamento, por falta de respeito, por falta de santidade, porque a mulher não cumpre o papel dela, o homem não cumpre o papel dele, já estão tão longe de Deus, tão fundados no pecado, que começam a se perguntar igual o povo de Deus: por que é que o nosso casamento está assim? Por que é que a família está assim? E Deus, se não soubesse de todas as coisas, ia ficar assim: será que eles vão descobrir? Será que eles vão descobrir qual é o motivo? Já sei, precisamos fazer uma viagem. Aí viaja, faz uma segunda lua de mel, se já não for a terceira, e briga na lua de mel. Resolveu nada. Falta de sensibilidade. Falta de discernimento. De entender que muitos dos fracassos que nós temos enfrentados é fruto do nosso pecado e da nossa distância de Deus. Pessoas que ficam se lamentando para Deus: Deus, mas por que, Deus? Gente, eu não estou dizendo que todo fracasso, que toda dificuldade que a gente enfrenta está relacionada a pecado. Mas eu estou dizendo que quando o nosso fracasso, algumas coisas que começam a dar errado na nossa vida, mas a gente está buscando a Deus, a gente está se santificando, o Espírito nos mostra. O Espírito traz clareza aos nossos olhos para a gente enxergar: não, peraí, vamos mudar algumas coisas aqui. A partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Pessoas que têm sofrido por causa das próprias escolhas pecaminosas e ficam se perguntando: por que, Deus? Por que está tudo assim? Deus fala: tá, e fica difícil.
Você abandonou minha palavra. Você não me busca, eu não sou o centro da tua vida. E agora você está me perguntando por que a tua vida está assim? Isso é por causa das tuas escolhas. São os teus caminhos que têm te levado a esse lugar. É a tua vida, fora do meu propósito, que tem te colocado nessa condição que você está. Nós precisamos falar: Deus, me mostra, Pai, o que está errado em minha vida. Porque eu não estou conseguindo enxergar. Eu te garanto, meu querido e minha querida, que se você fizer isso, Deus vai começar a mostrar coisas na tua vida que você vai se assustar. Porque quanto a gente mais se aproxima de Deus, mais a gente percebe o quanto a gente está sujo. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós descobrimos quem somos e quem Deus é. E quando a gente descobre quem nós somos, a nossa postura é se curvar diante da misericórdia de Deus e pedir ao Senhor que mude a nossa condição. Então, o retrato de um povo, de uma nação corrompida, é marcada pela obstinação no pecado e a insensibilidade no discernimento. Aqueles homens tiveram a insensibilidade, que é um negócio assustador. Peguem a arca e tragam para o campo de batalha. E todas as vezes, queridos, que nós perdemos o nosso discernimento, nós tomamos decisões equivocadas. Não é verdade? Quando a gente perde o discernimento, quando a gente perde a capacidade de analisar as coisas de maneira espiritual, a gente começa a tomar decisões equivocadas, que só pioram a situação. E foi o que resultou. Terceira coisa que marca uma nação corrompida, terceiro e último lugar, é a idolatria no relacionamento. Um povo corrompido é marcado pela obstinação no pecado, pela insensibilidade no discernimento, mas também pela idolatria no relacionamento. A partir do verso 5, a gente vê o que aconteceu depois que a arca chegou no meio dos hebreus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Gente, o povo ficou eufórico. O povo ficou eufórico porque a arca do Senhor estava no meio deles. A questão, queridos, é que essa não era a primeira vez que a arca do Senhor ia para uma guerra. Essa não era a primeira vez. Inclusive, as 7 voltas dadas na cidade de Jericó foram dadas com a arca do Senhor, porque a arca do Senhor representava a presença de Deus no meio do seu povo. Dentro da arca se encontrava as tábuas da lei, que simbolizava a aliança que Deus tinha com o seu povo. E não só de Deus para com o seu povo, mas do povo para com Deus. Todas as vezes que o povo olhava para a arca, o povo deveria entender o seguinte: essa é a representação de que Deus está no nosso meio. E não só isso, essa arca está guardando as tábuas do mandamento, as tábuas da lei. E por isso a gente lembra que esse Deus poderoso tem uma aliança conosco. E nós temos uma aliança com esse Deus também. Queridos, a presença da arca deveria ter gerado quebrantamento no meio do povo de Deus. Mas não foi isso que gerou. Gerou foi farra, gerou folia, festa. Sabe por quê? Porque aquela arca se tornou um objeto de idolatria. Aquela arca já não trazia a referência da presença de um Deus santo para aquele povo. Mas a presença da arca era simplesmente para que aquele povo alcançasse o seu objetivo. Era voltado para a sua necessidade. Eles usaram a arca como um objeto mágico. Acho que alguns vão lembrar aqui muito disso, né? Tem um desenho meio feio, não é bom assistir esse desenho, chamado Dragon Ball, né?
E esse desenho tem uma competição, o mundo fica em risco, mas existe uma salvação para o mundo. Existem 7 esferas, chamadas esferas do dragão. Se você juntar as 7 esferas, você pode fazer qualquer pedido. Você pode destruir qualquer inimigo, você pode trazer alguém à vida, alguém que morreu. E quando naquele desenho eles conseguem juntar essas 7 esferas, gente, é a maior alegria do mundo. Ter as 7 esferas do dragão em suas mãos é você ter o poder do mundo, você ter o controle de pedir o que você quiser, de resolver o problema que você quiser. Pois é, Israel estava aqui com as 7 esferas do dragão na mão deles. Essa era a visão deles. Nós temos agora aqui um objeto que nos garantirá a vitória. Não tem como a gente perder, porque nós temos aquilo que nós necessitamos para obter a vitória. O que a gente precisa entender, irmãos, é que Deus não se permite ser usado para cumprir os propósitos dos homens. Deus, ele não se permite ser usado para cumprir o meu e o teu propósito. Se a gente pensa que a gente pode usar o nome de Deus e a nossa religiosidade para atrair a presença de Deus, para conseguir aquilo que a gente quer, a gente está enganado. E é por isso que a religiosidade é algo terrível. Porque a gente se relaciona com os irmãos da igreja, muitas vezes a gente se relaciona com o templo, com a instituição presbiteriana, com o nosso formato de culto, com as nossas práticas religiosas. Mas não nos relacionamos com Deus. E agora Deus não é mais o fim. Deus é o meio. Deus não é a finalidade do relacionamento, Deus é o meio para se obter aquilo que a gente quer. Irmãos, o dia de domingo é o dia de mais idolatria na vida da igreja. É o dia de maior idolatria. Porque, inclusive, o culto pode se tornar um objeto de idolatria. Isso é muito sério. Quando a gente está com a vida afundada no pecado, mas a gente vai inaugurar a loja aquela semana. Chama o pastor, chama o irmão de oração para abençoar a nossa lojinha. Gente, isso é uma visão idólatra. É igual trazer uma benzedeira. Porque a gente desvincula o relacionamento do Deus que abençoa da nossa vida. Quantas vezes nós temos feito isso, irmão? Eu não estou dizendo que a gente não pode pedir nada a Deus, eu não estou dizendo que você não pode, que se você pedir algo você está sendo idólatra. Não, não é isso que eu estou dizendo. O problema é quando a gente se distancia de Deus. O problema é quando a gente deixou de andar com Deus, a gente abandonou a nossa vida devocional, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não faz nada relacionado à nossa vida espiritual. A gente só se afunda no pecado diariamente. Mas quando a gente quer uma bênção, a gente aparece na igreja e dá o dízimo. Queridos, isso é querer comprar o favor de Deus, e Deus não se sujeita a esse tipo de relacionamento. Um povo corrompido, ele é marcado pela idolatria no relacionamento. Ele não trata o Deus grandioso, o Deus santo, como deve ser tratado. Com referência, buscando conhecê-lo. Mas Deus é um meio para se obter o nosso fim. O fim dos nossos desejos, o fim das nossas aspirações, é isso que a gente quer. Lembro quando eu era adolescente, tinha um conhecido meu assim de vista, não era amigo não. Mas tinha uma vida muito doida. Bebia demais, farra demais. E um dia eu vi ele na igreja. E eu fiquei feliz. Estava sentado no último banco, chorando. Eu falei, oh Deus, o Senhor é poderoso demais. Glórias ao Senhor, Pai. O Senhor está trabalhando. E depois eu descobri, a namorada tinha terminado com ele. E o menino estava arrasado. O menino não perdia um culto, vigília, reunião de oração à tarde, não perdia nada na igreja.
Isso durou, acho que, 2, 3 semanas. A namorada voltou com ele. Ele sumiu da igreja. Porque ele olhava para Deus não como um Deus poderoso, buscando relacionamento. Mas Deus era simplesmente o meio que ele tinha que traçar para alcançar o seu fim, que era recomeçar o namoro, restaurar o namoro. Isso é relação de idolatria, irmãos. Quando a nossa vida espiritual é condicionada pelas bênçãos recebidas. E eu sei que isso é algo muito fácil de cairmos nisso. Quantas vezes nós já fizemos aquela oração bem desaforada para Deus, né? Ó Deus, o Senhor sabe que eu estou indo para a igreja, estou orando, estou lendo a Bíblia, estou me santificando, e eu não estou vendo o Senhor me recompensar com nada. Ó Deus, eu estou avisando. Eu vou te dar até uma data para não dizer que eu sou ruim. Vou te dar um mês, viu? Vou fazer aqui. Como é o período de oração do início do ano que o pessoal faz? Projeto de vida. Deus vai fazer até o projeto de vida. Se no final dessa data o Senhor não me der o que eu quero, eu vou chutar o pé da barraca. Eu vou para o mundo mesmo, eu vou fazer aquilo que eu quero, porque o Senhor não atendeu ao meu sacrifício. Gente, isso é idolatria, isso não é relacionamento com Deus, isso não é cristianismo. Para vocês verem, a visão que o povo de Israel tinha era uma visão idólatra, tão qual era a visão dos filisteus. O texto diz que quando a arca chegou, e os filisteus souberam que a arca estava no meio do povo de Deus, os filisteus entraram em pânico. Porque os filisteus conheciam a história do povo de Israel. Os filisteus sabiam como Deus havia tirado aquele povo do Egito. Sabiam das 10 pragas, sabiam do Mar Vermelho, sabiam o que eles haviam feito em Jericó. Gente, eles tinham coisas extraordinárias como referência do povo de Deus. E de fato, esse Deus é poderoso. Mas a compreensão idólatra dos filisteus fala, ó, primeira vez foi diferente porque a arca não estava aqui. Mas dessa vez agora vai ser diferente porque a arca está aqui. A gente nunca se deparou com uma situação dessa. A gente nunca enfrentou uma situação tão difícil quanto essa. Nós estamos perdidos. Está vendo que a visão era a mesma? De idolatria? E os hebreus do outro lado, né? A nossa vida está um bagaço, mas a arca está aqui. Deus está entre nós. Nós precisamos avaliar que tipo de relacionamento nós temos desenvolvido com Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Porque o que eu vejo nos nossos dias é o seguinte: a gente se associa a uma igreja, a gente frequenta aquela igreja com regularidade, mas a gente faz uma dicotomia entre a nossa vida religiosa e a vida secular, né? A gente costuma ver essa frase, o meu trabalho secular, como se o trabalho não dissesse respeito à tua vida com Deus, à tua espiritualidade. Estava conversando com o pastor Wycliffe, estão aqui, ele e a Letícia. Estavam lá em casa, eu conversando com o pastor Wycliffe sobre isso. Falei, pastor, antigamente o povo, quando queria desviar, o povo quando queria cair mesmo na gandaia e falar assim, eu não sou crente, o povo se desassociava completamente. De igreja, de religião, de tudo. Mas hoje a gente vê artistas, pessoas famosas, pessoas da mídia, que são crentes. Inclusive mulheres que fazem filmes adultos e dizem que são evangélicas. O problema é que a gente legisla a nossa própria lei. A gente coloca Deus como legislador, como se Deus tivesse validando aquilo que a gente diz, o que pode e o que não pode na vida cristã. E a gente faz um Deus conforme a nossa imagem e semelhança, segue aquele Deus e está tudo bem. Mas não somos confrontados pelo Deus da palavra, pelo Deus que é santo, pelo Deus que nos chamou para uma vida diferenciada.
E por isso a gente começa a se relacionar com Deus como se Ele fosse um ídolo, como se fosse um objeto. Eu faço uma coisinha e Ele me devolve outra. Tem um colega que, antes de se converter, ele tinha feito pacto para ser famoso, ele era músico. E ele falava, Neilon, toda vez que eu ia tocar, eu tinha que deixar uma dosezinha lá pro bicho. E era assim. Eu tinha que fazer meu sacrifício para ele me abençoar. Gente, qual é a diferença disso para uma pessoa que barganha com Deus? Nenhuma. Só mudou de nome. A divindade mudou de nome. Mas o objetivo é o mesmo. A religião se tornou a ponte para a gente chegar onde a gente quer. Eu fico me perguntando se Deus falasse, a partir de hoje eu não vou responder a oração de ninguém mais. Vai ser só o meu relacionamento com vocês já estão salvos. Será que a gente estaria satisfeito só com o relacionamento com Deus? Claro que Deus não vai fazer isso. Mas foi assim que Jó foi provado. Satanás estava diante de Deus. E aí, Satanás, como é que estão as coisas por aí? Não, estava aí dando uma volta. E Deus falou todo orgulhoso, né? Você viu meu servo Jó? Aquele ali é fera. Lá. Homem rico daquele tanto, até eu. Tira o que ele tem que você vai ver. Que tipo de relacionamento ele tem contigo. E Deus fala, vai, tira tudo, só não mexe na saúde dele, só não toca na vida dele. O diabo destruiu a vida de Jó. Destruiu a vida de Jó. Depois, tá com saúde ainda? Deus fala, pode tocar na vida, não mate. Satanás encheu Jó de tumores. E depois que a vida de Jó estava toda acabada, qual foi a frase que ele ouviu da mulher? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Essa é a frase do religioso. Porque a partir do momento que o Deus ao qual você serve não atende o seu sacrifício, ele não serve mais para nada. Mas Jó permaneceu firme em todas as coisas. Então, irmãos, queria concluir dizendo que uma vida de mera religiosidade nos leva à ruína espiritual. Uma vida de religiosidade nos leva à ruína espiritual. Porque a religiosidade nos dá a falsa impressão de que está tudo bem com nós em relação à nossa relação com Deus. Bater ponto em culto, frequentar reunião, e essas práticas religiosas, elas nos dão a falsa impressão de que está tudo bem. O povo de Deus estava mergulhado em pecado, mas o povo de Deus adorava a Deus com regularidade, sacrificava constantemente no altar do Senhor. Religiosamente falando, eles davam de 10-0 em nós. Era um povo firme, comprometido com a questão religiosa, chegavam no horário certinho, então tudo bonitinho. Mas a vida extra-culto, a vida extra-congregação era uma tragédia. A religiosidade nos dá, a santidade nos leva a viver os propósitos de Deus e não o contrário. Então, queridos, quando a gente entende como deve ser a nossa relação com Deus, a gente começa a perceber que Deus, Ele não pode ser usado para os meus propósitos. Uma relação saudável com Deus nos mostra que nós devemos ser usados para o propósito de Deus. A relação inverte. A gente não pergunta mais para Deus o que o Senhor tem para me dar. Não que isso não possa ser feito.
mas a coisa muda, a gente fala, Deus, o que eu posso te dar? Como o Senhor quer que eu viva? O Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe das minhas lutas, o Senhor sabe das minhas demandas. E eu sei que o Senhor está cuidando de tudo isso, mas minha pergunta é, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E eu queria deixar essa reflexão para cada um de nós. Será que nós temos nos relacionado com Deus ou com a religião? Porque se a nossa vida é marcada pela vida afundada no pecado, pela falta de discernimento e por uma visão idólatra a respeito de Deus, a gente precisa voltar para o caminho certo. Não se compra o favor de Deus, não se compra a bênção de Deus como Israel tentou fazer. As bênçãos de Deus na nossa vida é o resultado de um relacionamento de submissão à sua palavra. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Parece ser um texto duro. Algumas pessoas falam, pastor Nélio só bate. Irmãos, a gente está vivendo uma geração que precisa ficar mais de cacetada do que de afago. Porque a gente tem se distanciado tanto daquilo que Deus quer. Mas a palavra de Deus, mesmo quando ela vem de forma dura, ela vem de maneira graciosa. Pergunta é, onde é que está a graça e a misericórdia de Deus nesse texto? Primeiro ato de graça que eu vejo nesse texto. Deus deixou Israel perder só 4.000 soldados no primeiro enfrentamento. Eles poderiam ter se arrependido e falado, opa, a gente aprendeu a lição, Deus, a gente quer corrigir a nossa vida, não por causa da terra, mas essa derrota nos ensinou que nós não podemos viver no pecado. E aquele povo ignorou o aviso de Deus. E o final daquela batalha foi que os filhos de Eli, que eram a referência da péssima espiritualidade daquele povo, eles foram mortos, a arca de Deus foi levada pelos filisteus. Isso era uma forma de humilhar os deuses do inimigo. E o povo ficou sem a presença de Deus durante 20 anos, praticamente.